Olá, sou Francisco Bittencourt. Vamos começar agora mais um podcast Liderando com Bita. E hoje, dentro da nossa linha de apresentação de programas, mais um causo para o gestor de pessoas. E nesse programa de hoje, que vocês poderão acessar via YouTube ou Spotify, desde que se inscrevam, coloquem suas posições, é importante para nós. Eu pretendo relatar aqui para vocês uma série de situações que envolvem não especificamente comportamento na relação professor-aluno, como fizemos no podcast da semana passada, mas situações que envolveram, digamos assim, o contexto das relações entre as instituições e o próprio consultor, o próprio professor. Como é que tanto as organizações, sua diretoria, seu corpo gerencial e às vezes até os seus participantes viam a figura deste que era, às vezes, o consultor, às vezes um professor, uma figura que não fazia parte da sua realidade, mas que de repente estava entrando no dia a dia das pessoas, conhecendo-as até de maneira bastante individual. Então, uma das coisas que me chamou a atenção, e nós vamos trazer aqui casos que envolveram o nosso trabalho como consultor, nosso trabalho como professor, nosso trabalho como assessor. Então, isso vai permitir conhecer, numa escala aí de 30 minutos, uma gama de situações interessantes e curiosas que possam nos enriquecer para o desempenho das funções. Eu começaria fazendo menção a uma situação que eu convivi quando iniciei os trabalhos na usina Santa Terezinha, por onde estive durante cerca de 23 anos, ministrando programas de desenvolvimento na área de lideranças, na área de relações sindicais patronais, na relação sindicato-patrão e sindicato laboral e na área de gestão de pessoas. Então, foi um convívio extremamente rico, eu não tenho a menor dúvida, um convívio extremamente gerador de movimento, de motivação, de alterações internas na empresa, e deixou para mim, como professor, para a minha equipe, uma situação extremamente gratificante. Mas quando eu cheguei lá, e meu primeiro contato com, por exemplo, com o pessoal da federação, no caso aí foi da federação, antes mesmo até da usina, esses encontros envolviam presidentes de sindicatos patronais, em geral profissionais da área rural, simples, objetivos, e que não estavam muito, digamos, acostumados a atividades onde houvesse uma interação maior entre o consultor, o palestrante e o, digamos, participante do programa. Eu me lembro que, na época, todos eles tratavam o que nós íamos fazer como palestra. Vai ter palestra, palestra. Porque a palestra sempre levava aquela ideia de uma pessoa falando e um grupo de pessoas passivas assistindo. No nosso caso, não. Havia participação, exercícios, jogos, discussões. E, na primeira vez que eu tive a oportunidade de conviver, foi um trabalho aplicado em 2 centros de treinamento da Federação de Agricultura do Paraná, que nos dava muito apoio para a realização desse programa. Um localizado em Ibiraçu e outro localizado em Assis Chateaubriand, 2 cidades localizadas nas extremidades do estado do Paraná. E uma das coisas que eu percebi ao chegar nesses eventos, por exemplo, quando o evento tinha início, nenhum participante entrava em sala se o consultor, se o professor não estivesse lá. Então, era preciso que você entrasse, cumprimentasse a todos e se dirigisse para a sala. E eles, então, entrariam com você. E outra coisa interessante também, eu me lembro dos episódios ocorridos em um dos nos diversos eventos. Depois, eu acabei colocando isso no meu procedimento. Comecei a avisar também os companheiros, colegas que faziam parte, junto comigo, do corpo de docentes, que eles estivessem atentos a esse tipo de situação, que não era comum nas organizações com as quais nós convivíamos. Mas na área rural, isso era muito forte, que era exatamente isso. Outro aspecto dizia, por exemplo,
a presença no refeitório. Se eu, por acaso, entrasse no refeitório, na frente de todos eles, me servisse e me sentasse para comer, comeria sozinho. Nenhum participante sentaria comigo. Eles tinham vergonha. Eles tinham medo, confessado por eles, portanto, não é uma percepção minha. Quer dizer, era uma percepção minha, depois eu confirmei conversando pessoalmente. Então, eu fazia o seguinte, entrava na frente deles, para que eles entrassem, e ficava de pé, observando. Deixava que todos eles se servissem e sentassem-se às mesas. Eu, então, ia lá, me servia e sentava numa mesa onde tivesse um lugar. Puxava a conversa. E aí, com o tempo, as coisas foram se tornando mais tranquilas, mais organizadas. Num desses eventos, eu iniciei o trabalho em Ibiraçu, que é no norte do estado do Paraná. Fizemos o trabalho e, normalmente, a instituição tinha um professor da Universidade Federal do Paraná que me acompanhava, dirigindo o carro, me acompanhava até a outra cidade, que seria Assis Chateaubriand, que é no extremo oeste do Paraná. Mais ou menos 8 a 9 horas de automóvel. De ônibus. De automóvel daria um pouco menos, 6 ou 7. Mas então eu fiquei esperando. Me lembro que nesse episódio fui avisado de que haveria um novo representante que me acompanharia. E eu fiquei esperando ele até o final do programa, imaginando que ali, era 8 horas da noite, nós então embarcaríamos para Assis Chateaubriand no carro da federação. Ao chegar o cidadão, não conhecia, nos apresentamos, e ele me disse, olha, não há nenhuma previsão de levá-lo. Eu acredito que você vai ter que ir de ônibus, até porque não existe avião para lá. Como eu não estava disposto a criar problemas, eu estava conhecendo o cidadão naquele dia, tive uma certa antipatia por ele, não me agradou, não. Mas depois disso, depois de quase 20 anos de convívio, nos tornamos grandes amigos. Era uma figura diferente, com um traço autocrático bastante expressivo, mas uma figura divertida. Acabamos nos dando bem. E muito competente, diga-se de passagem. Extremamente eficaz, mais do que competente. Então, o que fiz? Fui até a rodoviária, na cidade mais próxima, que era Londrina, comprei uma passagem, que eu descobri que era uma passagem de um ônibus que fazia de Ibiraçu até Assis Chateaubriand, parador. Ou seja, ele pararia em diversas cidades no caminho. Não havia outra solução. O ônibus saía às 6 ou 7 horas da manhã, chegaria no final da tarde, lá em Assis Chateaubriand. E lá fui eu. Coincidentemente, o dia seguinte, o dia da viagem, coincidia com o meu aniversário. E então, eu sairia quando não havia celular na época, eu dependia de telefones públicos nas diversas rodoviárias que nós paramos. Creio que paramos em 10 ou 12 rodoviárias. Ônibus lotado. Eu confesso que comprei 2 poltronas para poder ter um certo espaço, conforto, mas não adiantou. Entravam famílias inteiras. Eu me lembro que uma senhora entrou com 5 filhos. Ela não quis sentar na cadeira ao meu lado, estava vazia, mas as crianças entraram no espaço entre a minha cadeira e a cadeira da frente. Então eu fiquei com 3 ou 4 crianças entre as pernas e a mãe em pé com o bebê, até que eu consegui convencê-la a sentar. Já quer sentar. Foi essa viagem. Aí parada na rodoviária, onde eu houvesse uma rodoviária, eu parava, ligava para casa para saber que as coisas estavam bem. E minha esposa então dizia, ligou fulano, seu amigo, mandou um abraço, então manda um abraço para ela. E assim foi. Quando chegou, mais ou menos, nós saímos de lá, eu saí da Ibiraçu no início da manhã. Quando chegou no Assis Chateaubriand, já eram 6 ou 7 horas, peguei um táxi, não havia outra solução. Fui até o centro de treinamento, onde seria realizado. E qual não foi a minha surpresa ao chegar lá? O coordenador me esperava, já estava tudo combinado. Disse, o senhor tem as pessoas estão te esperando no refeitório. Nós temos lá um professor que gostaria de conversar com o senhor. Aí eu fui lá, tranquilamente. E qual não foi a minha surpresa? Chega lá, vi um bolo de aniversário. Eles estavam todos fazendo um curso de gastronomia e me ofereceram um bolo de aniversário com parabéns, ali uma delícia de bolo. Mas essas são histórias que a gente teve a oportunidade de vivenciar na área rural, né? Então, esse distanciamento, essa dificuldade das pessoas interagirem. Depois de um certo tempo, não. As coisas ficavam mais tranquilas, eu conseguia conversar com eles sem nenhum problema, mas no início havia uma certa distância. Quando mais tarde eu comecei a fazer
esse tipo de programação na usina Santa Terezinha, qual não foi a minha surpresa verificar que existia um outro pequeno detalhe. Primeiro é esse: ninguém entraria no ambiente de treinamento enquanto o professor não chegasse. E nesse caso da usina, os programas de treinamento eram realizados na sede dos sindicatos patronais da região. Então, eram 6 ou 7 usinas, então cada usina tinha uma cidade sede, e nessa cidade sede, um sindicato patronal, que havia um espaço, geralmente bons espaços, diga-se de passagem. Então, qual era o papel que eu precisava desempenhar? Tínhamos, em geral, 40, 50 pessoas fazendo cada um desses. E aí já eram supervisores, encarregados, líderes da usina Santa Terezinha. Programa de liderança, programa de formação de negociadores, programa de negociação e gestão de pessoas. E era muito curioso que eu aprendi que, ao chegar, eu deveria cumprimentar um por um, estendendo a mão, todos. E aí é que entrávamos todos na sala. Sentávamos, começávamos a programação, e ao final do dia, eu ia para a porta da sala e despedia de um por um. Em detalhe sutil: ao sair da sala de treinamento, eles deixavam a sala impecavelmente arrumada, como tinham encontrado. Não saíam, como saem em geral os alunos da sala de aula, de qualquer maneira. Não, eles arrumavam tudo, limpavam tudo. Eu me lembro que na época esse programa eu realizava juntamente com minha esposa, que era minha parceira no negócio. Ela não só cuidava da organização, da conversa com os professores, de toda a função administrativa, mas também e principalmente dos processos internos, que eu diria, que eu chamo de logísticos do negócio. Os problemas com os participantes, as conversas, participantes, por exemplo, que tinham crise na hora de apresentar o programa, choravam, não queriam apresentar. Então, nós tínhamos uma área atrás da sala de treinamento, que em geral era a cozinha, onde ela conversava, usava, embora não seja psicóloga, usava técnicas de relaxamento, conversando, e as pessoas voltavam sem nenhum problema. Então, isso foi algo que funcionou durante os, digamos, 26 anos que nós estivemos junto das usinas. Então, esse aspecto do tratamento junto aos profissionais era extremamente cuidadoso. Quando eu sabia que ia ser substituído por um outro professor, eu avisava ele: quando chegar, lembre-se, eles não vão entrar enquanto você não entrar, portanto não se atrase. E outro aspecto: cumprimente um a um. São 40 ou 50. Não esqueça de nenhum deles. Então, esse de quem você se esqueceu vai pensar: o que é que eu fiz que o professor está zangado comigo? E na hora de sair, faça a mesma coisa. Vá para a porta da sala e se despeça. Eu, quando passei a dar aula na Fundação Getúlio Vargas, encontrei um coordenador que tinha esse hábito. Ele esperava os alunos na porta da sala e se despedia. E esse professor coordenador, muito amigo meu, inclusive depois disso, visitava todos os professores em volta, das salas em volta, primeiro para alertar que a aula já havia acabado. Segundo, porque nós tínhamos uma espécie de transporte comum, então era bom que nenhum de nós se atrasasse, mas que fizesse com que as pessoas soubessem que as aulas estavam acabando. Ele ia lá, cumprimentava os alunos, ia para a sala dele fazer o fechamento. Em geral, nós tínhamos que esperar por ele, claro, ele acabava se atrasando. Mas o que eu quero mostrar é que tanto nas instituições sindicais, como também e principalmente nas unidades das usinas de açúcar e etanol, havia essa cultura, que não era comum, por exemplo, nas salas da Fundação Getúlio Vargas ou nas salas de qualquer outra instituição de ensino que eu ministrasse. E com isso, no IBMEC ou nas universidades de Goiás ou do Amazonas, esse tipo de procedimento não era comum, mas na usina era fundamental. Numa das turmas da usina, inclusive, tivemos um episódio marcante. Era uma turma de gestão de pessoas, e nós íamos nessa turma, eram geralmente líderes, gerentes encarregados. Era um programa de extensão de 8 meses, um mês, 2 vezes por mês para cada disciplina.
E no final do programa nós tínhamos, então, a apresentação dos trabalhos. Eram feitos sorteios dos temas, eram 8 ou 9 temas, a turma era dividida em 8 ou 9 subgrupos, e cada grupo apresentava o seu tema. Uma banca formada pelos diretores e gerentes da área, que questionavam os apresentadores, faziam observações e, no final, dava-se uma nota. Em geral, eram aprovados, porque os trabalhos eram preparados com orientação nossa, e, em função disso, eles recebiam o seu certificado. Mas o processo era extremamente semelhante ao processo universitário. Nós costumávamos dizer que tinha cara de pós-graduação, cheiro de pós-graduação, jeito de pós-graduação, mas era um programa de extensão, muito bem aceito pela organização, tanto que durante praticamente quase 10 anos nós repetimos o programa em diversas turmas, que era uma instituição de quase 30 mil empregados, e nós então começamos a conviver e observamos com cuidado como é que a qualidade desses trabalhos foram se tornando cada vez mais evidentes. Numa das aulas, numa das apresentações, envolvia um grupo de 4 profissionais. E esse grupo era encarregado de fazer uma apresentação sobre comunicação interpessoal produtiva. Mas houve um pequeno problema. Um dos participantes do grupo pediu demissão e o outro participante, por uma questão médica, não esteve presente. Então, a apresentação seria feita somente por 2 dos profissionais. Um era supervisor e o outro era encarregado de uma área que não tinha necessariamente a ver com comunicação, mas tinha sido selecionado. Chamou a nossa atenção, a minha e aos demais membros da banca, e em relação aos 2 participantes, um estava vestido de maneira formal. Estava usando um terno elegante, azul marinho, que viemos a saber depois era o terno do seu casamento, gravata, paletó e gravata. E o outro, de bermudas, camisa regata, chinelo, sem meia, e fizeram a apresentação. Com relação à qualidade do conteúdo, não havia diferença. Tanto o engravatado como o informal deram o seu recado. Nós resolvemos não fazer. Entre nós conversamos porque aquilo que tinha havido, mas como de hábito, para não criar, digamos assim, não quebrar o ritmo da apresentação, deixamos que fizesse até o final. Mas antes que nós nos predispuséssemos a fazer uma pergunta aos participantes, eles incluíram a justificativa dessa mudança de indumentária. A ideia era o seguinte: como o tema era comunicação interpessoal produtiva, não era comunicação interpessoal afetiva, era simplesmente o convívio, a comunicação existente dentro da organização, eles quiseram mostrar o seguinte: para ouvir as pessoas, dentro do princípio da escuta eficaz do Carl Rogers, preste atenção no que você está dizendo para saber se faz sentido para quem te ouve, e preste atenção no que você ouve para saber se faz sentido para você. Esse é o princípio da escuta eficaz. Eles queriam mostrar o seguinte: a escuta eficaz e a comunicação interpessoal não pode ter preconceitos. Isso era representado no terno, né, a roupa formal do primeiro candidato e na roupa informal do segundo. Ou seja, não importa como se apresentassem, mas a qualidade da apresentação era a mesma, né, impecável. Então, isso foi uma espécie de lição muito importante, muito interessante. 2 profissionais, deixa eu dizer uma coisa, que não tinham experiência em apresentação. E aí vinham as nossas surpresas. De repente, você ver pessoas que não tinham o hábito de palestrar, de fazer apresentações, iam se aprimorando cada vez mais. Nós vamos ter oportunidade, em alguns dos nossos encontros, de que eu venha a relatar alguns desses episódios. O outro episódio que eu quero trazer para vocês é um episódio um pouco diferente. Aí já foi um trabalho desenvolvido por mim, estava sozinho, convidado por uma consultoria para quem eu prestava serviço, de um profissional, um grande amigo, e um banco respeitado, um banco brasileiro, até hoje um banco de significativa representatividade no mercado. E o combinado com eles era o seguinte: era uma reunião que envolveria todo o corpo gerencial de diretores
da entidade, cerca de 100 pessoas, nós nos reuniríamos numa espécie de resort desse no interior de São Paulo, um lugar belíssimo, maravilhoso, extremamente agradável, eu diria até bastante luxuoso. E a ideia é que nós nos reuniríamos lá todos, teríamos uma breve apresentação feita pelo presidente, um dos diretores, de 60 minutos, essa era a previsão, envolveria um sábado. Para isso eu tive que chegar lá às 6 horas da manhã. E eu, então, depois disso, levaria a turma até 8 horas mais tarde. Programa com interação, com exercícios, com debate, já havia uma temática toda preparada. E o meu tema era a gestão de pessoas. Então, eu faria um exercício com eles de gerenciamento estratégico de pessoas, tentando trazer uma nova metodologia, já os primórdios da chamada gestão humanizada. Se falava pouco na época, mas já estava no ar. E aí começamos. Quando iniciou-se a discussão do presidente e do diretor, qual não foi a surpresa que, de repente, criou-se o clima em que uma discussão referente a um episódio muito grave que havia sido deflagrado na noite anterior, ou na semana anterior, exigiu uma discussão mais aprofundada. O presidente chegou a mim e disse, olha, nós vamos ter que, se você importa, vamos reduzir em 2 horas a sua apresentação. Tudo bem, estou à sua disposição, vou ficar aqui, vou só fazer umas adaptações. Chegando ao final das 2 horas, ele disse, nós vamos precisar mais tempo. E como eu estava assistindo, eu estava percebendo que realmente não dava para interromper. Bom, nessa brincadeirinha, 2, 4, 5, 6, até que ficamos 7 horas. A discussão entre o diretor e o seu gerente, com exercícios, trabalhos, eu inclusive até intervi na formação de alguns grupos, durou exatamente 7 horas. Conseguiram fechar com o rascunho. E aí, das 8 horas previstas para mim, tive 1 hora. Nessa 1 hora eu fiz um fechamento, tal, fiz uma coisa mais descontraída, mais para provocar uma interação, até porque eles já tinham interagido bastante, embora com discussões e brigas, mas de qualquer maneira terminamos com somente 1 hora e eu fiquei lá às 8 horas. Fui contratado, fiquei bonitinho sentado lá, intervindo quando era chamado. Eu costumo dizer que a grande vantagem nesse dia, um banco que sempre me tratou muito bem, era o chamado banco de andar, era um banco de negócios, não era um banco onde você tinha contas correntes e tudo mais. Eu acabei, bom, sendo remunerado integralmente, porque tive disposição, ainda ganhei um belo brinde, que era o símbolo do banco, se não me falha a memória, era um touro de bronze. Ganhei um belíssimo touro de bronze, como todos os outros participantes. Não era um fato comum, não aconteceu com muita frequência, mas não aconteceu uma vez só, não. Mas nenhuma delas durou todo esse tempo. Às vezes, 2, 3 horas, você fazia umas adaptações. Então, isso é para mostrar que nós, quando prestávamos serviço a uma organização, segundo o diretor executivo de uma indústria de automóveis em Belo Horizonte, diz o seguinte, você tem que ter 3 características básicas para se apresentar para uma empresa. Primeiro, você precisa ter uma ação de marketing para que você seja conhecido. Segundo, você precisa ter fundamentos. É preciso que as suas colocações sejam extremamente bem montadas conceitualmente. E a terceira, tenha jogo de cintura. Saiba exatamente mexer o que for necessário para se adequar à realidade da organização e, de uma certa forma, não perder a sua essência. Isso quem me formou foi esse grande profissional, que eu sempre respeitei muito. Convivi com ele quando de trabalhos feitos para a Confederação Nacional da Indústria sobre relações de trabalho. Então, esse exemplo da redução drástica da minha carga horária foi alguma coisa que marcou significativamente o meu processo. Um outro episódio que eu gostaria de trazer para vocês é um episódio que aconteceu em Belém do Pará. Eu estava fazendo um trabalho para o Bampará, um trabalho envolvendo trabalho em equipe, liderança, para profissionais da área de supervisão e gestão
do banco. E era um grupo grande também, um grupo de 30, 40 pessoas. E eu fazia esse trabalho assessorado por uma profissional da área de recursos humanos do banco, que era uma profissional extremamente consistente, com alguma autoridade. Mas uma coisa era real, e nós tínhamos que levar isso em consideração, e é uma coisa que é necessário você estar sempre atento, é o grau de interação existente entre os participantes. Porque quando a relação é formal, você consegue trabalhar bem a disciplina. Mas quando a relação é informal, é algo que precisa ser trabalhado, porque às vezes essa informalidade pode ultrapassar determinadas fronteiras, as coisas saem um pouco do rumo. E o que aconteceu com o nosso grupo foi que, embora nós fizéssemos todo o possível para manter a disciplina, era complicado. Primeiro, nortistas estavam de bem com a vida, o ambiente no banco era um ambiente favorável, então as pessoas, às vezes, exigiam uma certa intervenção um pouco mais intensa de nossa parte. Já tínhamos passado, era um programa de 16 horas, já tínhamos passado umas 3 ou 4 horas, nós estávamos levando o programa, mas era alguma coisa que eu combinei com a minha parceira, que nós tomássemos cuidado, porque à medida que o programa avançasse, poderia haver a possibilidade dessa interação se tornar muito evidente. Nós temos que apertar mais a disciplina. Eis que chega até nós um participante, um cidadão que não devia ter mais de 1,40 m. Dirigiu-se a nós com uma voz de barítono, bonita, uma voz forte. Perguntou assim: professor, eu posso dar uma ajuda ao senhor? Eu sei que sentido? De fazer a turma se comportar? Eu tenho uma técnica infalível. Ok. Princípio do profissional contratado. Não ignore nenhuma proposição para não criar barreiras. Tudo bem. É coisa simples, professor. Não vai durar mais do que 5 minutos. Ok. Eu fiquei imaginando como é que aquele cidadão baixinho, embora com uma voz tonitruante, ia conseguir segurar um grupo de 40 ou 50 pessoas. A minha parceira, que já o conhecia, ficou quieta, não se manifestou. Nisso, o que fez ele? Subiu numa cadeira, subiu numa mesa, e a turma conversando, e ele gritou: gente, o professor quer falar. Berros. Fez um silêncio, pessoas em choque, ficaram quietas, e ele virou para mim: pronto, professor, a turma é sua. E aí nós conseguimos. Durante o treinamento, eu precisei usar a intervenção dele 2 ou 3 vezes, até porque eu não tinha essa voz, embora a minha voz seja uma voz forte, eu não tinha essa voz maravilhosa que resolveu o nosso problema de disciplina. Mas o episódio que marcou em relação a essa situação foi que, ao chegar em casa, eu comentei o fato, porque eu achei um fato curioso, e tinha sido a primeira vez que eu vivenciei uma experiência. E, na época, meu filho tinha 6 anos. Rimos muito, porque realmente era uma situação curiosa, e passados os dias, um dia somos acionados pela diretora da escola que gostaria de conversar conosco. Na verdade, eu não pude ir, minha esposa foi. E lá chegando, ela contou: não, acontece que o seu filho tem um comportamento bom, ele é difícil, meu filho sempre foi muito rebelde, estourava aos poucos, de qualquer maneira, o apelido dele era Caldeira, de repente explodia, mas era um bom garoto, continua sendo hoje uma figura extraordinária. Mas, de repente, ele teve um comportamento meio estranho. Quando a turma dele fazia muita bagunça, ele dizia assim: professora, deixa comigo. Aí ele subia na mesa e dizia: gente, o professor quer falar. E a turma se assustou. Nós sabíamos de onde ele tirou isso. Aí eu contei para ela, a minha esposa contou para ela a história. Então se passou a fazer parte do folclore do colégio onde ele estudava. Mas são episódios que, de uma certa forma, marcam. Não é interessante que esses episódios acabam por agregar uma realidade à nossa programação, né? São fatos que acabam sendo extremamente somam, ao invés de tirar algum tipo digamos assim, de essência do trabalho. Uma das oportunidades que eu também, deixe-me ver aqui, eu anotei algumas situações que vale me permitir consultar aqui.
Vamos lá ver. Uma das dificuldades maiores é fazer com que a turma não permitisse que digamos assim, as relações existentes na programação comprometesse a relação da turma, né, acadêmica e tudo mais. Em determinada situação, a Universidade Federal do Paraná me chamou para concluir um curso de pós-graduação, uma disciplina do curso de pós-graduação. E eu, então, ministraria jogos de negócios. E que era uma disciplina que fazia parte do meu currículo na fundação e tudo mais. Era comum. Geralmente eu fechava os programas de gestão de pessoas com os jogos de negócios. E havia um jogo armado. Na verdade, é um reality, quase que um reality, onde empresas, lojas, bancos, clientes, fornecedores conviviam no determinado ambiente durante os 2 dias de aula e faziam esse negócio. Ao final, fazíamos uma avaliação geral. E chamava-se o Jogo da Comunidade. Jogo da Comunidade Empresarial. Um jogo que eu e um antigo sócio havíamos bolado há alguns anos, eu fiz algumas adaptações, passou a fazer parte da cadeira da Fundação Getúlio Vargas. Então, lá fui eu para o Paraná, encontrei a turma, montei o jogo. Foi um jogo forte, não posso negar. As relações entre eles era uma relação, não era muito amistosa, havia uma certa dificuldade. E como nesse jogo há muita competição e muita competitividade, lembrando, né? Competitividade ser o melhor naquilo que faz, competição ser melhor do que o outro. Isso acabava, sabe, comprador com vendedor, empresa com loja, as indústrias concorrentes, as empresas e todas as outras instituições se confrontando o governo e essas coisas, e eu funcionava como facilitador. Eu não deveria, como facilitador, intervir no jogo a ponto de mudar a essência dele, mas eu precisava fazer com que o jogo andasse num determinado ritmo. E aí fizemos o jogo durou sexta e sábado. Sábado, ao final do dia, terminamos, encerramos tudo isso. Fizemos as avaliações formais foram tranquilas. Eu percebi que a turma estava um pouco fria, né, entre eles, mas nada que mostrasse alguma dificuldade maior. Então, eu me despedi deles, ia embora para o Rio de Janeiro, na época eu morava no Rio, e tudo tranquilo. Quando foi terça-feira, recebi uma ligação do coordenador. Ah, professor, tudo bem? Então, professor, tudo bem, a avaliação da turma foi boa, mas eu vou pedir um favor ao senhor. Ou não, o senhor poderia voltar esse fim de semana? Eu disse, por quê? Não, porque aconteceu o seguinte, professor, como o jogo foi muito forte, foi muito intenso, o que aconteceu? As relações do jogo, na tal da comunidade, assim que se referiu, acabaram se transferindo para o dia a dia. Então, eles hoje estão assim, nós vamos ter uma aula, não nesse fim de semana, no outro, mas eles não estão conseguindo se relacionar muito diplomaticamente. Eu acho que precisamos fazer um trabalho de aquecimento. Aliás, seria naquele fim de semana. Então, se o senhor puder vir, eu vou adiar as aulas deles para a semana seguinte e o senhor faz um trabalho no sentido de melhorar os ânimos, para que eles possam vão conviver quase um ano. Se de repente eles, depois desse jogo de negócios, teriam uma atividade complementar de quase um ano de duração, se eles não tiverem possibilidade de conviver harmonicamente, vai comprometer a qualidade. Então, sem problema. Me preparei todo o meu material. Sempre trabalhei muito com jogos, com vivências. E lá fui eu. E passei um sábado, uma sexta-feira e um sábado inteiro, aparando arestas aqui, consertando, e consegui deixar a coisa, pelo menos, num ritmo mais tranquilo. Então, a convivência, né, a realidade, as histórias que a gente, de uma maneira geral,
tem nesses programas é sempre, em princípio, não é que tenhamos poucas surpresas. Nós até podemos ser, como eu fui, surpreendido por algum episódio que não tenha sido previsto de maneira consistente. Mas o importante é não deixar de dar resposta. Esse é o principal aspecto que eu levo em consideração. Uma das minhas preocupações, por exemplo, quando eu ministrava programas na usina, em que minha mulher era minha parceira e era quem conduzia todo o entorno do programa, a mim cabia ministrar as aulas, resolver os problemas acadêmicos e técnicos. Agora, toda a infraestrutura, negociação com o professor, negociação com o aluno, discussões internas, era ela quem resolvia. Então, isso foi talvez um dos pontos que permitiu que nós, durante uma década, conseguíssemos ministrar os programas sem problema. Por quê? Porque sempre que havia algum episódio que puxa, por exemplo, a participante que se sentiu agredida por ter sido chamada a atenção, ou porque um colega do grupo não lhe deu a devida atenção na hora da apresentação. Nós tirávamos essa pessoa de campo, fazíamos um trabalho adicional paralelo, voltávamos com ela. Participantes que tinham medo de se apresentar, não queriam ser os primeiros. Nós levávamos ele para a famosa cozinha, preparávamos o material e trazíamos essas pessoas para o final do curso. Nunca tivemos ninguém que abandonou o curso. Nunca aconteceu. E sempre o apoio da direção da empresa era fundamental, das organizações que nos contratavam. Então, essa foi talvez a mais importante, digamos assim, filigrana desses programas. É o apoio da organização que nos contrata, né, com quem nós temos uma relação formal, a nossa disponibilidade e aquilo que o meu amigo da Fiat em Belo Horizonte deixou claro. Fundamentos, sempre, realidade, não mentir. O fundamento leva à experiência e, sem dúvida nenhuma, marketing pessoal, para que você possa se mostrar bem, e o jogo de cintura. Então, o que a vida nos ensinou era exatamente esse problema. Ou seja, não brigar, não partir para a contenda. Inúmeras vezes nas salas de aula, às vezes, os alunos, por uma série de razões que não compete a mim agora analisar, viam o professor como um adversário. Isso aconteceu muitas vezes. Tentavam derrubar o professor, fazer observações que pudessem, de repente... Eu até contei aqui da aluna que escrevia alguma coisa no final da apostila para ver se o professor lia até o final. Isso acontecia. Mas a nossa posição como professores, como mestres, como acadêmicos, era, sem dúvida nenhuma, usar isso a nosso favor. Usar isso a favor da turma. Fazer com que a turma sentisse que nós não estávamos ali. Eu me lembro de um colega professor que eu respeito muito, que ao assistir uma apresentação minha e de outros professores, ele foi fazendo uma análise de cada um. Quando chegou a minha vez, ele disse assim, o que eu percebo no Bita, que é o meu apelido, Bita, é que ele deixa claro para os alunos o seguinte, se precisarem de mim, eu estou à disposição. Nunca fiz amizades, não saía para tomar chopp com um aluno, sabe, não tinha nenhuma intimidade, mas eu deixava claro que a minha função ali é orientá-lo. Poderia dar uma sugestão ou outra. Tive uma vez uma aluna me pediu uma orientação sobre determinada situação da empresa dela e eu perguntei inocentemente, qual é a sua empresa? Não interessa ao senhor. Eu segurei, a primeira intenção seria apertar o pescoço dela. Mas eu me segurei, fui discreto, dei uma resposta discreta, não dei todas as respostas. Depois, quando ela saiu, conversei com ela. Como aconteceu, para terminar nossa conversa, uma vez na Bahia. Eu estava abrindo um programa de pós-graduação na Bahia, e na Fundação Getúlio Vargas, uma turma, primeira aula,
se não me engano, era comunicação interpessoal, acho que era a primeira aula. E eu fazendo aquela coisa toda. E aí um aluno me perguntou: professor, o senhor é capaz de definir para mim, eu tenho uma dificuldade de entender, o que é assertividade? Disse, claro. Na noite anterior, eu havia assistido uma entrevista da jornalista Cristina Poli com o então senador Antônio Carlos Magalhães. E eu então disse, eu vou aproveitar sua pergunta e usar um exemplo que eu percebi ontem na entrevista da Cristina Poli com o senador Antônio Carlos Magalhães. Nesse momento, levanta-se uma jovem no fundo da sala e me disse, professor, eu sou neta do senador Antônio Carlos Magalhães. Eu quero que o senhor tenha muito cuidado com o que vai dizer sobre o meu avô, senão eu tomarei providências. Primeiro dia de aula, primeira aula, eu me lembro que o cidadão da Caraíba Metálica estava sentado primeiro. Sim, professor, vai pegar fogo esse negócio. Eu quero dizer a você o seguinte, disse para ela, eu não estou preocupado em acusar ninguém, não é meu papel, mas eu vou usar o seu avô como exemplo. E você faz o favor de me ouvir. Depois você faça as suas considerações. Ela sentou meio irritada e eu contei. Dizendo o seguinte, eu queria dizer o seguinte, a Cristina Poli estava fazendo uma entrevista extremamente incisiva com o senador, e o senador, surpreendendo a todos nós, respondia tudo de forma assertiva, sem agressividade, objetivo. A entrevista foi magnífica, uma das grandes entrevistas que eu vi o senador ACM dar. Como outros alunos haviam assistido à entrevista, depois foi num canal, Globo, não me lembro, foi na época. O professor tem razão, isso é verdade, é uma diferença de tratamento. Quando chegou no intervalo, estavam todos tranquilos, a coisa já tinha melhorado o clima. Eu falei, professor, desculpa, mas é que quando eu falo mal do meu avô, eu fico nervosa. Então eu queria pedir desculpas ao senhor. Disse, olha, eu devia solicitar a você que esse seu pedido de desculpas fosse feito em público. E as coisas ficassem. Mas vamos fazer o seguinte: esquece. Tudo bem. Para mim está resolvido. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Você fez o seu papel, defendeu o seu avô, e eu coloquei a minha posição. Não vamos nos ver mais, porque minha participação no curso termina aqui, é a única disciplina que eu ia ministrar, mas na próxima vez que você fizer uma postura não assertiva como essa, que essa não foi assertiva, você tome cuidado, porque pode ser que quem esteja aqui não tenha a mesma tolerância que eu tive. Mas tudo bem, fique tranquilo. Nada vai mudar entre nós. Fiquei sabendo depois que essa aluna acabou desistindo, não continuou o curso. Então, esse é o nosso jogo de cintura. Esse é o nosso jogo de cintura. Então, essas histórias que eu contei, que fazem. Vocês viram que foram diversas instituições. Isso não foi uma instituição só, eu fiz de propósito. Mostrar que não é o exemplo só da usina, não é o exemplo só do banco. Em todas as instituições vão exigir da gente uma postura, uma percepção, uma visão. Jogo de cintura. Marketing, fundamento e jogo de cintura. Ok? Muito obrigado a vocês pela participação junto conosco aqui. E não se esqueçam, acessem YouTube, Spotify, deixem lá a sua inscrição, coloquem sua opinião e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.